Palestra de morte. Aí eu lancei ali, poderia ter qualquer outro título, morte existe, o que é morte, o que é a vida após a morte. Então nós vamos conversar sobre esses pontos hoje, né? Mas aí que vai a questão da atividade. O que é morte para vocês? Falem para mim, quero ver o que está girando aqui como energia entre vocês. O que é morte para vocês? Falem para mim, estou perguntando, vamos trocar uma ideia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fala. Hã? Cessar a vida. Vou colocar tudo que eu escutar aqui e a gente vai conversar. Cessar a vida. Que mais? Terreno. Tá certo aqui, gente? O cessar. Cessar a vida. Cessar a vida. Depois a gente fica velho e começa a confundir mais isso aqui. Entre os cedilhos, dois S's e não sei o quê. Eu entendi o que você colocou, mas vamos deixar esse tópico aqui. Quem mais? Fala pra mim, quero ouvir. Se desligar do corpo físico. O que mais, gente? Fala aí, pra gente conversar. Do corpo físico, o que mais? O que, Tcheca? Astral e mental. Mas o que? Qual? Se desligar deles? Se desligar do corpos astral e mental. Beleza, a Tcheca já falou da segunda morte. E aí, que mais? Acabou? Fechou? Então vamos lá entender. Cessar a vida. Cessar a vida. Minha visão. Nunca. E agora? Por que nunca cessar a vida? Porque quando a gente fala do princípio de vida, nós estamos falando do princípio que nos oferece a evolução. O ser humano evolui porque ele tem um fluxo de vida que faz com que ele adquira experiência. Isso é tudo. Esse é o princípio que nós podemos chamar de vida. Então, quando o ser humano está adquirindo consciência, ele está em processo de vida. Porque ele está se aprimorando, porque nós ainda estamos incompletos como seres humanos. E agora? Se nós pegarmos os reinos anteriores, eles estão completos. Você fala, agora ferrou, calma. Pergunto, alguém já viu alguma ametista com problema emocional? Ou uma rubelita, ou a pedra, ou um cristalzinho, ai, a dona Cristal não me quer. Eu não sei o que eu faço. Tem esse problema? Ou uma plantinha está com um questionamento que ela não consegue resolver. Ou um animal, estou falando dos reinos, um animal, é um exemplo que eu sempre dou, mas é sempre legal afirmar. De repente uma águia está voando ali, mas eu estou tão insatisfeita, eu queria ser como os tubarões, ficar lá dentro do fundo do mar, para não ficar aqui no alto, e ela mergulha ali e começa a virar um tubarão. O reino animal também ele é completo. Esses reinos que eu citei, eles já estão praticamente fechados como um círculo evolutivo ou em fluxo de vida. Eles cumprem o seu papel sem problema algum. O único reino que está numa real formação ainda, com várias imperfeições a serem trabalhadas, quem é? O reino humano. Aí que você vai começar a entender morte e vida. Então vamos lá. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, eles estão completos. Eles estão perfeitos. Cada um faz a sua parte direitinho e vão adquirindo suas experiências. O reino humano, ele está em formação ainda. Aí você fala, então esses reinos aqui que são anteriores ao ser humano são mais perfeitos que os seres humanos? Não dá para fazer esse questionamento, segundo o que eu coloquei? Pensa um pouco comigo aqui. Não farei? Não é que eles são mais... O ser humano traz dentro dele todos esses estados de consciência plenos dentro dele. Mas o que ele está desenvolvendo é um estado de consciência em formação nele que nesses reinos não existe. Não sei se vocês estão começando a entender o que eu estou querendo colocar. Isso é fundamental no sentido de conceito para a gente trabalhar o que é morte. Para a gente trabalhar o que é morte. Senão,
Porque sabe qual é o questionamento? Quando eu coloquei morte existe? Você pode, não só pode, como deve morrer em vida. Só que muitas vezes a gente não aceita pelo fato da gente estar ainda em formação. Quer ver vocês pegarem a sacada? Aí que vem o lance desses 3 setores que a gente vai conversar para que você compreenda o que você escolheu como missão ou destino para você saber morrer. Quer ver vocês entenderem isso? Vamos supor, você está num relacionamento, que você está ali, uau, que relacionamento show, não sei o quê. De repente a pessoa que está com você, bye bye, so long, farewell, arrumei alguém melhor do que você. Como é que você vai ficar? Você vai ficar feliz? Você vai ficar alegre? Ai, que bom, eu amo tanto essa pessoa, ela foi embora. Você não soube morrer para essa situação que não tem volta. Aí a pessoa casa, tem filhos, e você fica ali com saudades da Amélia ou do seu João. E fica, ai meu Deus, olha, ele está tão feliz e eu aqui não soube morrer para aquela situação presente. Um outro exemplo colocando a morte diretamente no processo. Quando morre um ente querido no machuca, para pensar. Não dá uma coisa e fala, puxa vida, ó, eu poderia ter feito outras coisas, se eu soubesse que ele ia embora, eu teria processado isso de uma outra forma. Não fica às vezes umas coisinhas assim? Imagina um exemplo com um ente querido, um dia antes da morte você quebrou um maior pau com a pessoa, como é que você vai ficar? Pensem no que eu estou falando, pensem, ou sintam. Vai ser fácil lidar com isso? Meu Deus, foi embora e estava aqui brigado comigo, caramba! Vai ser muito difícil morrer com esse tipo de situação. Então, o grande intento desse bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês, qual é? Você compreender que, na verdade, esse processo de vida e morte é uma tremenda de uma ilusão. São 2 palavras que você poderia substituir uma pela outra tranquilamente. Quer ver um exemplo? Pegando ainda aqui, ó, cessar a vida. Não. Quando você faz a sua primeira morte seria como se você perdesse em você o que representa o mineral e o vegetal em você. Porque o mineral te dá um corpo físico. Quer ver como ele realmente morre? A pessoa morreu. O que vai acontecer com o corpão dela ali? Ela vai ficar fazendo tchau alguns minutos para você ainda? O que vai acontecer? A pessoa morreu. Pelo que a gente conhece como morte. O corpo dela não vai ficar inerte? Vai ficar ou não vai ficar inerte? Ele não vai começar a murchar ou perder aquela compleição de vida. Então, quando ele perde o seu corpo vital, olha os elementos. O físico é a terra. É o mineral dentro de você. Que vai para onde? Para onde que vai? Vai para a terra? Vai ou não vai para a terra? E o que vai acontecer? Aquele monte de micróbiozinhos, germezinhos, sei lá o nome que você queira dar, os bichinhos ali vão comer ele inteiro. Vão ou não vão comer ele inteiro? Não. E essa energia aqui, a energia vital, que anima o corpo físico, também vai embora. Quando que ela vai murchar? Quando que ela vai acabar? Quando a pessoa começa a murchar. O morto não dá uma murchadinha? Que inclusive, como é o nome daqueles caras que dão um trato no defunto? Como é que é o nome? Como é que é o nome deles? Não tem gente que faz isso? Dá uma maquiadinha, se precisar dar até uma enchidinha, que coisa horrível, para a pessoa ficar com uma carinha razoável ali, né? É o vegetal. Aí que vem um outro papo agora. Então você teve o que nós chamamos de primeira morte, que é a morte física. Aí a gente vem nisso aqui que foi falado, o desligamento do corpo físico. A forma como vocês colocaram aqui é até interessante. Por quê? Quando existe a primeira morte, que o mineral e o vegetal se foi em você, cumpriram o papel deles direitinho, aí você fala, mas como assim? Olha como são perfeitos. Você machuca o seu corpo físico, mas você está vivo. O que vai acontecer se você não deixar infeccionar, tratar o dia? O que vai acontecer? Fala para mim, se der uma ralada. Vocês nunca se ralaram? Pelo amor de Deus, nunca? O que vai acontecer? O que o seu próprio corpo, como inteligência completa, não sei se vocês estão compreendendo, o que ele vai fazer? Ele vai se regenerar. Olha aqui, olha o que a gente vai falar, a regeneração está aqui, ó. O signo que você escolheu ter como setor 8 da sua vida. Só que a regeneração que nós vamos conversar é a regeneração em vida.
que eu já vou explicar quando a gente chegar ali ao final, que depois aí já é a aplicação. Primeiro eu vou enrolar vocês algumas horas aqui. Porque não adianta passar a reza sem entender o que está rezando. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa que você não sabe falar inglês e você assistir um filme em inglês sem dublagem. Você vai entender tudo, né? Meu Deus! Será que eles vão parar de falar? Às vezes é isso que acontece com a gente, por isso a gente não sabe morrer em vida para determinados assuntos. Isso que é bacana. E você escolheu 3 setores que vão dar para vocês, através da leitura e do nosso bate-papo aqui, toda forma de você entender o verdadeiro sentido da morte, que quando ela é verdadeira, ela é em vida. Quer ver como vocês vão entender o que eu estou falando agora? Quando você tem a sua primeira morte, que o mineral e o vegetal vão embora de você, querendo ou não, você vai fazer uma viagem astral mental forçada, que é o desdobramento das suas energias que correspondem, vamos falar, em relação ao animal e o humano em você, após a sua primeira morte, porque isso aqui acabou. Vocês entenderam? Isso aqui acabou, foi para a Terra. Mas a vida continua, ela nunca cessa, ela só cessou para a realidade mineral e vegetal. Então você vai, o animal é a consciência astral, desejos, paixões, instinto, que eu já vou explicar para vocês como isso funciona. E o ser humano é a consciência mental, movida por um livre arbítrio. Primeiro vamos entender a diferença entre esses 2 pontos. Aqui você tem o que nós chamamos, a terra e a água, como físico e vital, nós chamamos de corpo. Puramente isso, o corpão que você tem. Quando você fala do animal e do ser humano, você fala da alma. A alma. Instintos e paixões com o corpo astral e um raciocínio movido pelo seu livre-arbítrio. Quer ver como você agora vai desejar morrer em vida para várias coisas? Presta atenção. Vamos supor que a sua alma, em relação a várias experiências e pessoas, está carregada de coisas ruins. Nossa, parece que eu só me relacionei com gente que me passou a perna, me enganou, gente que roubou meu dinheiro, parentes que não reconheceram tudo que eu fiz. Então a sua alma está pesada, cheia de coisas mal resolvidas. Quando você morrer fisicamente, adivinha todos esses valores. Vocês acham que vão ser os bichinhos ali que vão comer o seu corpo físico eterno? Não. Eles vão ser conduzidos pela sua alma para o plano correspondente às suas vibrações. Então, compreende? Aí imagina você levar todos os picaretas que te enganaram, todas as pessoas que você culpa, todas as suas mazelas de alma, você vai levar para esse lugar. Aí vamos... Tudo é figurado, mas não deixa de ter um pouco de sentido. Seria como se nesse plano que você foi, que ele é muito semelhante ao nosso corpo físico. Ele é uma projeção das consciências que você tem da sua vida física. Então você vai chegar lá, você tem um corpão também. Você vai bater na sua perna e vai falar, pô, mas eu morri, eu estou sentindo minha perna aqui. Cadê o cigarrinho para eu fumar aqui? E cadê o whiskinho para eu tomar? Cadê a galera aqui que eu conheço? Porque tudo igual. Tem ruas, tem casas. O mundo astral mental, e que representa o lugar para onde vai, que você vai depois da primeira morte, ele é idêntico a esse que você cultuou e formou dentro de você. Estão entendendo isso? Então vai ter cadeira, vai ter cama, vai ter restaurante, vai ter show, vai ter tudo isso. Mas agora é que vem a chave. Para onde eu vou? Você vai para o lugar correspondente ao que você tem de vibrações de alma dentro de você. Porque senão não seria justo. Vocês estão entendendo quando Jesus falou, na casa do meu pai tem? Essas moradas são esses degraus que existem, que são gramatura de luzes. O mundo astral e mental, ele é formado por luz, luz, luz. Claridade, conforto. Em que sentido? Seria justo, quer ver como vai ser fácil você compreender?
Seria justo aquela pessoa que nitidamente só passou a perna nos outros, fez coisas erradas e etc., ele ir para o mesmo lugar que uma pessoa que foi pura de luz, fraterna, que ajudou todo mundo, altruísta? Seria justo? Ah, então vamos começar a entender. Agora que vem aquele questionamento que eu fiz. Se você leva todas essas mazelas em vida, você vai ter que trabalhar elas lá. E você vai estar pesado. Você vai estar com rancores, você vai estar com angústias de coisas que aconteceram em vida. Então você vai ter que aprender a trabalhar isso que eu vou falar na atividade, nesse plano correspondente. Onde tem que ter perdão, arrependimento, porque aquilo não faz mais parte do seu ser. Se você não ficar leve, você não vai para os mundos de luz. Você vai continuar no mundo pesado. Os espíritas não chamam de umbral. Como que é o umbral dos espíritas? Fala para mim. Todo mundo conhece um pouquinho, né? Como é que é o umbral? É cheio de luz, banquetes, alegrias, anjos. Como é que é? Pesado, viscoso, é escuro ou é claro lá onde eles vão? É escuro porque não tem luzes, porque ele é denso. Então olha a dica que eu estou dando para vocês. Você compreendendo o que você escolher, daí que vem a palavra. Vocês imprimiram lá fora o quê? Um mapa o quê? Vital, físico? Vocês imprimiram o quê? Um mapa? Ah, estou começando a entender. Espero mudar da súplica. Eu imprimi um mapa astral. Então você tem um DNA cósmico que você escolheu, que você compreendendo a linguagem desses signos, você pode já transmutar essas energias pesadas em vida, aonde você, no sentido simbólico, faz uma morte em vida com a transmutação, a aceitação da experiência. Quando chegar o seu momento que, o mais rico, o mais bonito, o mais não sei o quê, o cara milionário, ele pode morrer com carinha de 20, mas se ele tiver já o 100zinho dele, ele vai ter que ir embora, ou não? Vai ou não vai? E ele vai para lá, ele vai para lá. Então, se você fez o seu trabalho em vida morrendo para as coisas, morrendo para as coisas que não servem para você, esse é o segredo do 8. O que você faz? Você vai leve. Então todo o trabalho que você vai ter do outro lado, você já está trabalhando aqui. Estão entendendo? Você morre para as coisas que não servem. Em vez de levar e cultuar isso dentro de você para sempre, vai ter, inevitavelmente, vai ter que ser trabalhado aqui, ó. No lugar onde você vai ter, aqui no mundo astral mental, a sua segunda morte. Ai, meu Deus, eu já morro de medo de uma, então vai ter duas agora? Vai, o pior é que vai. E o pior ainda, sabe o que é? Que vai ter uma terceira ainda. Ai, meu Deus. Que é o mistério daqueles 3 setores. Estão começando a juntar as coisas. Aqui seria como se fosse a primeira morte, aqui a segunda morte e aqui a terceira morte. Então já pode até escrever nesses seus setores, que não é nada difícil. O primeiro signozinho que você anotou aí, ele te dá a propriedade de você aprender a ter a primeira morte, que é a morte física dos atos que te incomodam, das realizações ligadas às experiências que você passou. É esse primeiro signo, porque elas aconteceram, então elas me impactaram. Estão começando a pegar? Por isso que o 4, por isso que eu falei, setor 4 é a cruz. É você crucificado na matéria, vivendo as suas experiências. Então este signo que está no setor 4 do seu mapa, que eu dei aí para cada um o seu. Para quem conhece um pouco de astrologia, depois um monte de gente fica me perguntando, é só ver qual signo no mapa astrológico é correspondente à casa 4 ou setor 4. Por isso, quer ver? Eu sei que tem muito astrólogo aqui. O signo da casa 4 representa o quê? Se a gente fala. Como você lida com quem? O Titãs fez música. Família! Adivinha quem escolheu nascer nessa família que você nasceu? Foi o vizinho? Vamos colocar essa alma ali, ó, forma. Foi você que escolheu estar ali. Então, quando você trabalha a energia desse signo, por que é a primeira morte?
seria a aceitação da experiência em vida do que ocorreu com você. Deu para entender? Seja fluente ou desafiadora. É esse signo que te dá essa assimilação. Por isso que ele é representado pelo 4. O 4 é o quadrado, ou o 4 é o cubo. Aonde há energia, ela está sendo vivida e assimilada comigo com 4 estados de consciência. Porque você é humano, não é humano? Aqui tem alguém que não é humano? Tem algum cachorrinho aí fazendo a palestra, gato? Todo mundo é humano. Se você é humano, quantos reinos você traz dentro de você? Está escrito aqui. 3. Você traz isso aqui dentro de você. Ó. Seu sistema ósseo, seu sistema nervoso e seu sistema circulatório. Então a realidade do 4 é a aceitação do que veio para mim. Tudo bem, eu aceitei essa experiência que veio para mim como consciência, que fica gravado na minha alma. Não fica gravado? A experiência, se ela foi forte, seja ela boa ou má, fica ou não fica gravada? Sim. Vou utilizar outro valor. Ela fica crucificada em você. Ou seja, ela fica como memória. Quem te dá essa memória é o 4. Mas, sendo ela não fluente, tem gente que costuma pegar uma experiência negativa e nunca esquece ela e fica o quê? Vivendo ela constantemente. Vocês concordam comigo? Aí fica enraizado. E às vezes morre qual morte? Que está ligada ao quadrado. A primeira, morre com esses valores dentro dela. Às vezes, infelizmente, tem que usar esse termo. Não, vou utilizar termos mais mansos. Com desafios ligados a algumas pessoas específicas que me fizeram mal, que isso, que aquilo, que tal situação de uma empresa, e fica aquela coisa enraizada. O que ele não fez? E ele vai levar para o plano correspondente ao lugar onde ele vai ter que morrer pela segunda vez. Olha a palavra. Ele não reciclou. Ele não mudou. Ele permitiu o enraizamento da experiência negativa sem transmutação. Vocês estão indo juntos comigo? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Já vou abrir. Por isso que o número 8, olha que interessante o símbolo que ele forma. Presta atenção. O quadrado, ou a cruz, ou o 4, crucificou você na experiência. Você viveu ela e ela ficou como uma experiência em você. Legal. Mas por causa disso, eu sou obrigado a ter sempre essa energia ruim dentro de mim e eu não vou transmutá-la até o final dos meus dias? Muito pelo contrário. Então você pode fazer a segunda morte, que ninguém vai escapar, que é essa transmutação no mundo pós-físico, você pode fazer ela em vida. Então, começando a entender a palestra, que é esse signo correspondente ao 8 que eu dei para vocês. É ele que te dá isso. O 4 é o quadrado. Olha o 8. O 8 é o quadrado sobre o quadrado, ou seja, a movimentação daquilo que está enraizado. Entenderam a forma? Uma estrela de 8 pontas. 2 quadrados, ou seja, eles estão se chocando para provocar a transmutação ou o movimento. Ele não é mais a cruz, ele é um movimento. Por isso que se vocês pegarem, quer ver, vou pegar 2 arcanos do tarô para meditação. Se vocês pegarem o arcano 4 do tarô, ele se chama o Imperador. E ele está sentado, fazendo 4 com a perna em cima de um cubo. Ou seja, ele está enraizado na matéria. Vocês estão compreendendo? E ele decide o comando do que vai acontecer no mundo temporal, que é aquele primeiro, porque aqui é um mundo temporal, aqui também. Já vamos chegar lá. Se você pegar o simbolismo do arcano 10, que traz a força do 8 também, que é a roda de Sansara dos hindus, vocês vão ver que sempre a roda da fortuna, que representa esse movimento, ela é dividida em 8 partes. Escrevam isso se vocês quiserem consultar depois na internet. Arcano 10 do tarô, a roda da fortuna. Sempre a roda da fortuna, ela está dividida por 8 raios. Assim. Compreenderam? Que é o 8 como símbolo do movimento, da transmutação da energia do quadrado, que vai promover no sentido circular o movimento da energia para que você a transmute. Então, quando você sabe ser essa energia desse 8º signo, já fica a dica para quem conhece a astrologia. Aonde está
a energia do signo que rege a minha casa 8. Hoje, se você entrar na internet, não tem vários sites que faz mapa gratuitamente? Faz ou não faz? E esses mapas gratuitos, não tem muitas vezes escrito, seu ascendente que é 1 é isso, 4 é isso, 8 é aquilo, não tem escrito isso. Então é só você fazer um aproveitamento ali. Se você quiser dar umas dicas para umas pessoas, quer ver? Astrólogos de plantão aqui na atividade. A casa 8 é o quê? Fala para mim. Olha os astrólogos como isso já está fundamentado em sabedorias antigas. O que é a casa 8? Fala para mim. Transformação, desapego. É a pedra cúbica em movimento. É o signo fênix do seu mapa, aonde você aprende a renascer através dele. Olha a importância. Mas nunca o quadrado vai receber a movimentação do 8 se primeiro você não entende o quadrado. Quer ver o Buda falando do setor 4? Isso eu sempre falo nas palestras. Com as minhas palavras, mas o ensinamento é mais ou menos por aí. Antes de você pensar em ser um ser cósmico, primeiro respeita teu pai e tua mãe. Porque foram eles que te deram a possibilidade de você estar aqui. Foram ou não foram eles? Por isso que a casa 4 é a família. Mas a casa 8, quer ver como isso é automático? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é? Seus filhos já estão velhos? Velhos eu digo já saíram de casa. Quando você educa uma criança, presta atenção, quando você educa uma criança, ela é novinha, você não está passando valores e cuidando dela? Caráter, moral, bons costumes, pelo menos na teoria não é isso que você faz? Mas você quer que ela fique para sempre na sua aba? Você com 90 anos e seu filho com 70. Mãe, traz a Coca. E o Mac, você já pediu, mãe? Você quer isso? O que você quer que seu filho faça? Fale para mim. Que ele vai embora. Que sacanagem. Que ele aprenda com os valores da 4 que você deu, que ele se recicle e transforme e vá viver a vida dele. Não é esse o propósito ou não, gente? Vocês perceberam que o 8 já está embutido desde o comecinho em nós? Estão entendendo? Só que o problema é que muita gente não sabe ser o 8. O 4 é mais fácil se aceitar. Vocês vão ver como chegar no 12, então. Vocês vão ver o 12. Por isso, quando daqui a pouco eu vou falar do 12, que os gregos falam dos 12 trabalhos de Hércules. Já ouviram falar isso na mitologia? É trabalhar a assimilação de tudo para que você esteja pronto para a sua terceira morte, que é um grau espiritual. Vamos chegar lá. Estou trabalhando a segunda ainda. Estou trabalhando a segunda. Mas vocês estão indo juntos comigo? Vocês estão indo juntos comigo? Vamos abrir um pouco para pergunta e questionamento. Ela levantou primeiro ali. Não sei se já respondi. Já tudo bem. Então, voltou. Então vamos lá. Circulou, travou, foi para o 4, agora girou de novo no 8. Calma, vamos lá. Se você na hora da morte, você se arrepender completamente, você faz essa mudança? Vamos lá, pergunta dela. Se na hora da morte, se eu não me engano, a morte que ela está falando, eu tive a minha primeira morte e fui para um plano onde eu vou me defrontar com tudo que está enraizado dentro de mim. Ou seja, depois que eu tive a minha primeira morte, tudo que ficou travado no meu 4 eu vou levar para lá. Não é o 8 ainda, eu não reconheci. Estou levando tudo. As mágoas, os ressentimentos e não sei o quê. Lá você vai ter que ser o 8 obrigatoriamente. Então, na segunda morte, tudo que acontece de acordo com o lugar que você caiu, o plano que você caiu, que eu vou falar um pouquinho deles agora, para vocês entenderem melhor como que funciona isso. Você vai cair num lugar que, inevitavelmente, é um lugar certinho correspondente aos seus valores interiores de alma. Então, lá não tem como enganar. Você chega lá, apresentar a carteirinha do clube, ó, sou desse clube e tal, dá para eu ir mais para cima? Não, você vai ficar aqui. Eu acendo vela aqui não adianta isso. Então lá, você vai se defrontar com isso e você vai ter que aprender a ser um 8. Aí vem as palavras, arrependimento, compreensão do porquê você... É lá que vai rolar isso. Mas o ideal seria acontecer aonde isso? Aqui! Para você não ficar perder tempo lá, caramba! Estão entendendo a palestra? No sentido, morte existe? Pô, vamos matar essas coisas. Matar não. Vamos deixar morrer essas coisas que não tem nada a ver comigo aqui.
Daí que os ocultistas falam, utilizar esse termo, eles chamam de elementais autogerados. O que são elementais autogerados? Forças emocionais, mentais, vitais, que você cultua no seu ser. E isso você pode ser rico, pobre, bonito, feio, faz parte do seu ser. Por isso que quando um mestre, ele faz todo esse trabalho que ele tem que fazer. Cristo não ficou meditando 40 dias ali no Monte das Tentações, na frente de Jericó. O que eles foram fazer? Eles foram transmutar o 4 enraizado, porque eles não entraram num corpo humano para fazer o trabalho deles. Só que eles não chegam perfeitos. Eles têm que passar por toda a transmutação. Então ele chegou ali, pô, deixa eu trabalhar o 8. Estou falando simbólico, tá? Tudo que não serve para eu chegar leve, para eu chegar puro com a minha energia, para eu fazer o meu trabalho. Então por isso que um ser desse, quando vai embora, ele já vai direto para as esferas dele. Ele não vai ficar naquelas coisas humanas mal resolvidas. Ah, aqui está o lugar do pessoal sem dinheiro, aqui está o pessoal que foi enganado aqui está o pessoal que está... Pô, quer ver a sapiência de um mestre? É o exemplo que eu sempre dou, mas ele sempre se encaixa de uma forma perfeita. Se um ser que ele já conseguiu fazer essa transmutação em vida, e ele está fazendo o papel ligado ao caminho dele, ao destino dele, por isso que eu chamo essas casas de as casas do destino. Entenderam por que eu estou falando de destino? Aí vem energias contrárias, que vem falar, vamos ver se isso vai entranhar em você, essa energia ruim, ou se você transmutou mesmo. Se você pegar o Jesus, no processo da morte, da crucificação dele, os romanos trataram ele bacaninha. Jesus, vamos lá, vamos, deita devagarzinho aí, Jesus. Vamos lá agora. Tic, tic, tic. Como é que, quebraram o cara inteiro, o Avatar. E em algum momento ele chegou ali, cansei, que venham todas as forças da natureza e varram esses romanos. O que ele falava o tempo inteiro? Pai, perdoai-vos que eles não sabem o que eles fazem. O que ele estava falando? O 8 está ativo em mim. E principalmente o 12 da compreensão total. Então eu não vou me macular dessa energia. Eu já estou pleno em quem eu sou. Se eles estão fazendo, eles não sabem o que eles fazem. Entenderam a sacada do mestre? Né? Então, a gente já não. Uma fechadinha de carro. Oh, quem é você? Levanta o dedo, que vocês já sabem qual é, vamos colocar esse aqui. E pá. Não, e às vezes fica com todo isso dias. Espero que encontre aquele cara hoje de novo. Hoje eu que fecho. Nós somos assim. Terrível, terrível. Porque o próprio sistema nos colocou nessa parada. Então o grande intento aqui, através da linguagem astrológica, vamos trabalhar isso em vida. Vamos aprender a assimilar, vamos movimentar, vamos reciclar, vamos transformar. Para quando eu estiver aqui em vida, mas eu estou em vida já transmutado e assimilado. Olha aqui, ó. Transmutado e assimilado. Segundo as regras do mundo invisível para a nossa realidade física, no físico, os contrários se atraem. Os contrários se atraem. Positivo com negativo, alto com baixo. No mundo da consciência invisível, ou psíquico, astral e mental, semelhante atrai semelhante. Agora olha a dica. Pô, eu estou com tanto perrengue em mim. Deixa eu ver se eu entendo o que é esse quadrado aí, que eu vou desenhar debaixo da minha cama hoje, 8 ali, para ver se não é assim que funciona. O que você tem que fazer é compreender o seu trabalho de transmutação aqui, porque mesmo em vida, o que você vai fazer? Você vai ficar mais leve. Se você está mais leve, mais bem resolvido, que você aceitou as experiências do 4 e você está transmutando todas essas energias que não servem, você não vai atrair semelhantes? Então, em vez de você continuar atraindo encrencas, que são ressonâncias do seu próprio ser, para continuar morrendo em vida, no sentido de não morrer mesmo, no sentido de morrer no sentido de continuar crucificado nas suas próprias dores, você vai começar a atrair situações compatíveis ao que está em você. Então, por isso que tudo que a gente enxerga em vida, como primeiro aqui, com tudo isso aqui, tudo que a gente enxerga em vida é um reflexo do que a gente tem dentro de nós.
Por isso que em várias situações, que você pega de repente um grupo inserido, acontece alguma coisa, tem gente que consegue, por mais que a coisa seja, extrair o melhor do que tem ali. Se eu estou com limão, água, açúcar, o que eu vou fazer? Uma caipirinha, até cheia, brincadeira. Tem gente que não, pô, mas eu queria uma laranjada. Quem colocou essa porcaria desse limão aqui, não sei o quê? O que está fazendo? Está entranhando o quaternário de coisas ruins. E não está transmutando, aceitando e tentando. Chegou a mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver isso. Isso a gente faz em relação às experiências. Então, quando você trabalha a energia desses 3 setores no seu mapa, você se alinha com o seu destino. Você passa a ser simplesmente quem? Você mesmo. Você não é um resultado do que se chegou a você. Ou seja, tem pessoas que são o quê? Eu sou o conjunto do que veio a mim. Então eu sou controlado pelas situações exteriores. Pelo contrário, para aquele mais consciente do seu trabalho, eu sou senhor de mim mesmo. Então as situações externas que vêm a mim, se eu não concordar com elas, tudo bem, não é por causa disso que eu preciso degladiar com aquela situação. Eu vou continuar pleno na minha energia e isso não vai alterar. Então eu sou um controlador, não um controlado. Os controlados, quando ocorrer a primeira morte que ele for para a segunda, lá ele continua controlado. Controlado por todas as energias iguais a ele, porque você vai lá, não tem rico, pobre, feio, bonito, você vai de acordo com os seus valores interiores. Então você vai se encontrar com todo mundo ali, meu Deus, o que a gente faz aqui? Se você pegar esses filmes espíritas, eles são ótimos para mostrar esse trabalho da segunda morte. Então fica todo mundo ali, se você pegar as pessoas que realmente foram muito mal resolvidas para esse lugar, que deixaram entranhado no 4 muitas coisas ruins, ele vai ficar num mundo sombrio de trevas, onde todo mundo está agoniando, estão gritando, estão urrando de dor. Por quê? Porque lá você não viu em vida, agora você vai ter que ver aqui. Vai aí. Está gostando? Quando surge o princípio do 8 neste local, que corresponde ao que você vai ter que fazer a sua segunda morte, representa você compreendendo. Quer ver a dica que eu dou? Quando você acordar de manhã, você pergunta assim, quem é que eu vou culpar hoje? O ser humano não é assim? Bom, eu não vou conseguir aquele emprego, por quê? Porque aquela empresa viu que eu tinha potencial para ser o dono dela. Né? O relacionamento não deu certo. Não deu certo por quê? Porque eu sou um ser maravilhoso, aquela pessoa que estava comigo é a pior tranqueira do universo. A gente sempre culpa os outros. A gente nunca se responsabiliza. Quando você chegar lá, se você continuar com tudo isso mal resolvido, ali, forçosamente, falar, você passou aquilo, porque você também tem culpa no seu cartório, vamos colocar assim. E aí, você vai assimilar isso ou não? Você vai continuar culpando os outros? Ah, eu vou continuar culpando. Então você fica no meio daquele orco. Quando você começar a entender que tudo que chegou a você fazia parte da sua evolução, lembra que eu usei essa palavra em relação à vida, e você começar a dizer, pô, eu falhei. Realmente aquilo, eu poderia ter sido melhor. Opa! Aí vem aquelas palavras, os mentores, os anjos das consciências mais elevadas, sentem em você, naquele lugar que você está, que é pesado, sem luz, o princípio de luz interior, da compreensão, da assimilação verdadeira, do arrependimento, do eu sou culpado também, eu compreendi o meu erro. Aí eles começam a pegar você e colocar você para as dimensões mais elevadas. Estão compreendendo como que funciona? Para que você, o que vai acontecer nesse plano? Você vai ficando cada vez mais sutil. Se você pegar um ser, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho deles, do plano astral. Se você pegar uma pessoa do plano denso, a palavra já diz tudo, sem luz, não são corpos densos. Se você pegar uma pessoa do plano mais sutil e ela se projetar nesse plano denso, o pessoal, as almas penadas, entenderam o termo agora, que estão próximos ao mundo físico, não vão nem enxergar esse ser de tão sutil que ele é. Estão compreendendo? Não sei se eles vão conseguir. Só se aquele ser que está naquele plano extremamente sutil, ele quiser se densificar com a energia daquele plano de baixo para que aqueles vejam. E eles fazem isso às vezes. Quer ver um exemplo? Muitas vezes,
quando a pessoa falece, ela tem aquela coisa, porque eu vou encontrar meu pai ou minha mãe que faleceu há 70 anos atrás. Ele já reencarnou possivelmente faz tempo. Mas o anjo, ele se modela daquilo que você considera uma referência boa naquele plano viscoso, porque ele consegue ler isso em você. Então ele se transmuta naquela imagem que representa a luz e você fala, nossa, a minha mãe que já foi tanto e ela veio aqui. Aí ele conversa, e aí filho, você entendeu o que você fez lá embaixo? Puxa mãe, agora... então vem filho. Aí o anjo para os outros metros daquela piscadinha, vem meu filho, vamos. E você está achando que é sua mãe. Só que quando você chegar nesses planos mais sutis, você vai ter que, como a energia, a gramatura, ela é muito mais sutil. Essa sua mãe, que na verdade é um anjo, vai falar assim para você, filho, agora que você está se depurando, faz o seu trabalho, a mamãe tem que ir para os planos superiores, ela já trabalhou faz tempo isso. E na verdade era um anjo. Ela faz tchau para você e você todo cheio de amor, tchau mãe. E aí ela vai embora, aquelas dimensões que ela já desmanchou, e você fica lá pleno da energia. Na verdade não é. Na verdade são as hierarquias que cuidam, que se moldam disso. Só acontece de você se encontrar realmente com o ente que foi, agora vem uma outra dica. Se existe uma proximidade normalmente do falecimento, e o grau de consciência de alma era muito próximo com o outro. Então realmente você vai. E você encontra a pessoa melhor, mais jovem, mais bonitona. E realmente é ela. Por quê? Porque ela está desmanchando esse corpo. Ela está fazendo a segunda morte dela. Vocês estão entendendo? Quando você faz a sua segunda morte, você está deixando toda aquela coisa ruim. Quer ver como é fácil entender? Você ainda está no processo da primeira morte, um corpo físico. Uma pessoa normalmente rancorosa, cheia de ódio, ela não vai acabar tendo problema de saúde e coisas assim, porque ela vibra só energia densa e pesada, e vai ter dor de estômago, vai ter coisa no rim, às vezes tem arritmia, tem AVC, porque ela só fica imersa na negatividade. Quando ela começa a fazer essa transmutação nesse segundo plano, onde ela vai ter a segunda morte, sempre que ela está tirando as coisas ruins ao 8. Vocês estão pensando que eu estou sempre linkando com o que você escolheu em vida? Ela vai começando a ficar mais bonitona. Então existe a possibilidade de se encontrar com a pessoa, ela está mais jovem, ela está rejuvenescida. Mas você, por direito, em vida, sendo que você transmutou já, o que ela já transmutou ali, você pode cair no mesmo plano que ela. Mas para isso tem que ter o mesmo plano e o mesmo valor. Você acharia justo você cheio de imperfeições e tal, na hora que você falecesse, se você fosse para um lugar levando toda essa imperfeição para o plano onde só existe luz? Teria cabimento isso, gente? Pensa. Por isso que a casa do Pai tem várias moradas, que são vários degraus que você vai. Mas a grande dica, que eu vou abrir para vocês agora, a grande dica, se existem esses degraus que eu tenho que rumar, que eu estou conectado com eles em vida o tempo inteiro. Eu não sei se vocês entenderam isso. Uma pessoa que está em vida, ela não está calma dentro dela, que ainda não tomou Red Bull porque você está em vida. Então você está vivendo o plano físico aqui. Estão entendendo isso? E você está cultuando os valores dentro de você. Esses valores que você está cultuando, na verdade, eles têm como posto de ligação e abastecimento esses degraus que você vai ter que encontrar pós-vida. Aliás, pós a primeira morte. Vocês estão compreendendo? Então você está sempre conectado. Então é assim, quer dizer, no plano mais denso, onde tem o que a humanidade produziu de pior, no sentido de vibrações de alma, se você está em sintonia com isso em vida, você está sendo abastecido por esse plano. Você está em sintonia com ele. Lembra o semelhante atrai semelhante? Já não ouviram falar isso? Você está conectado a esse plano. Mas aí você, me conectei por 5 minutos, por isso quis comer o fígado de um aí, deixa eu relaxar. 8, qual que é o signo da 8? Mexe. Perdão, Mani Padme Hum, Pai Nosso, Namah Shivaya, sei lá o que você vai fazer. Aí o que acontece? Você já cortou o vínculo, você transmutou em vida. E aí, voltei para o eixo, estou em paz de novo. Aquela energia que estava conectada com esse plano denso e viscoso, se elevou. Então você está se carregando agora de planos mais superiores em vida. Quando chegar o momento da sua primeira morte, que você vai ter que viver a segunda,
Seria como se pesasse na balança os dois eixinhos ali. Deixa eu ver o que essa pessoa se carregou, que o nome disso é karma. Karma não é coisa ruim, karma é o caminho do meio. Você tanto pode se carregar de coisas boas como ruins. Aí os anjos pesam, deixa eu ver, tem uns anjos responsáveis. Putz, olha quanto pesado aqui, vai para lá que você tem coisinha para resolver. Nossa, olha quanta coisa boa. Vai para cima, para a região correspondente ao que você alimentou. Aí eu pergunto para vocês hoje, o que você mais alimentou dentro de você? Quem é você? Morte existe? Existe. Podendo ser transmutada em vida, inevitavelmente você vai ter que transmutar depois que você for para outro lugar. E uma das linguagens em vida, você não nasceu, não reencarnou? Sim ou não? Sim. Você reencarnou. Tem algum desencarnado aqui? Levanta a mão. Você reencarnou. Então, se você está reencarnado, você entrou no 4, você entrou numa família. Deu para entender? Te passou valores, etc., moral, costumes. Mas como você vai processar o seu reciclar, aí é você e seu livre-arbítrio. Então, a pergunta é, o que está dentro de você? Se não serve, o que você tem que fazer? Se você fala, pô, isso está dentro de mim, não é legal. O que você tem que fazer? Fala para mim. Fala para mim. Estou perguntando. Reciclar. Você escolheu um 8º signo, sabe? Esse bendito 8º signo, ele que te dá a linguagem de como você trabalha isso em vida. Olha a análise astrológica, deu para entender? O signo que você está, o 4, é a aceitação de onde você está. Guarda isso. Guarda essas informações. O signo que eu dei para vocês correspondente ao 4, quer ver como é inevitável isso? Vocês estão indo juntos comigo? Tá? Então tá bom. Eu já vou abrir para todo mundo, tá? Só a gente tem que concluir. O signo que eu dei ligado a 4 o setor 4, é a aceitação de quem você é e onde você está. De quem você é e onde você está. Quer ver um exemplo disso que é inevitável? Família. Amigo, você não pode chegar e falar assim, você não é mais meu amigo, não tenho sintonia com você. Tchau. Você não pode falar se quiser? Pode ou não pode? Vou para outros amigos. Por mais que você fale, você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. Mas ele vai deixar de ser seu pai ou sua mãe? Esse é o segredo do setor 4. A aceitação de quem você é como ser. O que você escolheu para se crucificar na matéria. Então, se existe alguma, esse é o segredo do 4 que eu vou trabalhar agora, daqui a pouco, signo por signo. Estão entendendo a chave? Eu vou trabalhar signo por signo. É a aceitação de onde você escolheu manifestar o ser integral que você é. Porque quando você nasce numa família, querendo ou não, muito da energia dos seus pais é colocado para você. Como é que a ciência fala mesmo? Que isso é para a genética. A genética é comprovado, não é comprovado a genética? Sim ou não? Pô, é óbvio isso. Quem escolheu vir daquele pai e mãe? Quem você acha? Você acha que mesmo foi um anjo lá em cima? Lá é ali que é tudo de bom. Você. Você que escolheu. Por ligações possivelmente anteriores com esses seres que estão ligados a você. Então, vamos dizer, o setor 4 é um setor de aceitação. Se existe algum conflito de quem você é e por que eu vivo isso, por que eu passo isso, estão entendendo o setor 4? Caramba, pô, não tem gente que fala isso? Joguei pedra na cruz. Não tem gente que fala isso? Responde, gente. Não tem gente que fala isso? Não está trabalhando o setor 4. Agora você vai falar assim, bom, tudo bem, estou entendendo. Agora olha a chave da palestra. Quando eu falar do signo correspondente à energia dos 12, e você olhar o seu 4 e você falar assim, mas essa energia está tão mal resolvidinha dentro de mim, mesmo de uma forma inconsciente, você não está aceitando o que você escolheu como propósito do 4. Estão entendendo? Só vou dar um exemplinho de um. O primeiro signo do zodíaco, Áries. O signo de Áries, ele tem por natureza dentro dele tomar iniciativa, ter arrojo, ter coragem. Se você é setor 4 e você não é corajoso, não é uma pessoa de iniciativa, não é uma pessoa de
de bravura, você fala, nossa, eu sou tão meio covardão. Você que vai ter que perguntar, na hora de tomar iniciativa eu não tomo. É sinal que possivelmente essa energia do 4 está mal resolvida dentro de você. E você nunca vai conseguir fazer o salto para o 8 se primeiro você não trabalhar o 4 em ti. Estão compreendendo o lance da palestra ou não? Sim. Quem escolheu esse bendito signo no setor 4? Fui eu? Que falei assim, você vai ter esse, você vai ter... Eu só li o que estava onde? No seu mapa astral. Então primeiro tem que ter aceitação. Porque o 8 não são 2 quadrados dentro de si, fazendo um movimento. Se você não aceitar ou não tiver bem resolvido o signo do 4, dificilmente você vai conseguir o 8. Então as experiências ficam entranhadas em você e você não consegue reciclar. Então, entendendo o joguinho, você tem que trabalhar. Então, pode até escrever isso. Primeiro o 4, depois o 8 e por fim o 12. O setor 4, aceitação de quem eu sou. Setor 8. Eu vou falar até o 12 e depois eu abro para vocês. Já estou falando isso há meia hora, né? Mas já vou abrir. Prometo que eu vou abrir. Prometo. O que é o setor 8? É o poder do meu livre-arbítrio de deixar em mim só o que serve e reciclar o que não serve. Compreender? Setor 8. O que é livre-arbítrio, gente? O que é livre-arbítrio, gente? Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. O poder do livre-arbítrio de deixar em mim, agora coloca entre parênteses, alma, que vocês já entenderam o que é alma, né? Todo mundo entendeu o que é alma. Suas energias interiores de sentir e pensar em relação às experiências que ficaram em você. De deixar em minha alma o que serve. E permitir reciclar ou deixar embora o que não serve. O que não serve. A gente faz isso mesmo de uma forma inconsciente, que foi o exemplinho que eu falei para vocês dos pais. Que uma criança nasce aqui, ela não nasce aqui numa família? Então a criança tem que aceitar que aquele é meu pai e minha mãe. Enquanto ela é pequenininha, ela faz isso com uma facilidade, não faz? Papai, mamãe, mamãe, quero isso, pô, filhinho. Aí as tias vêm, babam em cima, aí, todo feliz. Aí ele vira adolescente. Esse pai, essa mãe. Adolescente faz questão de ser contra. Por mais que ele é o do contra. Só que tem gente que fica na adolescência 30 anos, às vezes, 40 anos às vezes, e fica conflitando com o 4 que ele escolheu. O que acontece? Ele não transmuta. Ele continua com todas as energias mal resolvidas dentro dele. Você poderia dizer, numa analogia, setor 4, a criança, setor 8, a adolescência, setor 12, a maturidade. Estão pegando? Vou repetir. Setor 4, a criança em você. Setor 8, o adolescente em você. E setor 12, o adulto em você, ou a maturidade. Então, no setor 8, é o seu livre-arbítrio de falar quero, não quero, quero, não quero, quero. Mas vocês sabiam que a adolescência faz parte do desenvolvimento do setor 8? Por isso que ele conflita com o pai e com a mãe. Ele está aprendendo a conflitar com coisas que ele não concorda. Vocês estão compreendendo que é o desligar da 4? Vocês estão entendendo? É uma preparação à adolescência. Então a rebeldia é absolutamente natural e ela tem de ocorrer. Já pensou um adolescente sem rebeldia? Para pensar agora. Papai e mamãe, posso sair com a minha namoradinha? Ele vai e faz escondido se você não quer e tudo, porque ele quer adquirir experiência. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? E aí ele vai. Então é absolutamente sadio. Essa época onde você se rebela para o encontro do quê? Do meu verdadeiro eu, nessa atual reencarnação. Vocês estão indo juntos comigo ou não? Daqui a pouco a gente solta tudo.
no bom sentido. O setor 12. O setor 12. Olha que interessante o setor 12. Vocês perceberam que tudo saiu do quadrado? Olha aqui, tudo não saiu do quadrado. Deus, ele é uma trindade em todas as teogonias. Vocês já repararam isso? Se for para a Índia, que eles ficam em Brahma, Vishnu, Shiva. Você vai para o Egito, os Íris, os Horus. Você vê os católicos do Pai, da Mãe e do Espírito Santo. Perceberam que tudo é uma trindade? Então Deus é uma trindade, que na física é causa, lei e efeito. Então você vai ter Deus bem resolvido em você, através das suas, livre-arbítrio é, escolhas. O que eu resolvi deixar entranhado em mim. Deu para entender? Olha o setor 12, não tem jeito. Eu resolvi até o fim com isso dentro de mim. Não tem gente que é assim? Aí você pega as pessoas bem idosas mesmo, já está com 115 anos e fala, aqui ó, como aquela Carmela me encheu o saco minha vida inteira. Se eu me defrontar com a Carmela do outro lado, é bem capaz de eu me pegar com ela e não sei o que. Não tem gente que é assim? Eu dei um exemplo, mas tem ou não tem? Que leva aquela coisa, porque era para eu ser rica e aquele danado me roubou, por isso que eu estou pobre aqui, um cangaço, me ferrando aqui, comendo calando, ferido, não sei o que. Eu tive uma fortuna de 500 bilhões e aquele seu Onofre levou tudo, falando que ia comprar petróleo para mim. Não tem gente que é assim. E não reciclou, parou no 8. No 12, não tem jeito. O 12 é a assimilação integral do que você aceitou fazer parte do seu ser. Estão entendendo? O 12 é a assimilação integral do que você permitiu ser eternizado dentro do seu ser. Por isso que eu coloquei firmar, eternizar. Então, assimilação integral do que você permitiu fixar, melhor do que eternizar, fixar no seu ser. Então não reciclou, ficou. E não vai sair nunca. A gente não tem essas coisas, fala a verdade. Temos ou não temos? E fica. E eu não reciclo. Quer ver um exemplo em vida? Posso brincar que não tem criança, porque não é maior de idade. Eu falo todo de sexo. Já ouviu falar de sexo? Não, nunca ouviu falar de sexo? Nem sozinho? Pô, o pessoal não ri de nada. Então vamos lá, volta. Aí volta. Vamos lá. De repente você teve uma experiência com uma pessoa que, uau, meu Deus, que pegada! Uma vez na vida isso acontece com a gente, né? Você fala, caramba! Só que a pessoa tomou, vou embora, não quis ficar com você. E todas as que vêm não tem aquela mesma pegada que aquele outro tinha. Você não pode ficar morrendo de saudades a vida inteira do que você teve com aquela pessoa e eternizar essas saudades dentro do seu ser? Pode ou não pode? Mas essa pessoa não faz mais parte do seu ser. Para você ser feliz, você tem que ter uma modificação daquele padrão do que é bom dentro de você que não tem mais, para que você esteja pronto para outro que você fale, uau! Quer ver a dica que eu vou dar? Parece besteira, eu peguei esse exemplo claro, mas vai ser fácil de você entender. De repente você continua o mesmo exemplo. Aquela pessoa que, nossa, como aquela pessoa foi, caramba! E todas as outras que vieram para mim não são iguais a essa pessoa. Sabe por que elas não são iguais ou melhores? Porque você enraizou ela em você. Se você conseguir reciclar aquele padrão do que você tem, daquela fixação da experiência que você tem, com certeza virá um igual ou melhor do que ela. Porque o seu padrão já está preenchido vibracionalmente com aquilo que você definiu que é bom para você. Eu não sei se vocês estão pegando a dica do que eu estou falando. Se você trabalhar o 8, o 8º signo, você está preparado para o novo que pode ser bem melhor. Porque ele nunca será novo ou melhor se você estabeleceu que aquilo que é o melhor para você e não está mais contigo.
Vocês conseguiram pegar a dica do que eu falei para vocês? Isso vale para tudo! Tudo que representava felicidade que você não tem mais, mas você deixou enraizar, lembra assim? Escolha, livre-arbítrio, tá? Eu vou reciclar, vai ficar em mim, ou eu vou reciclar porque eu não tenho mais? O signo da casa 8 ele é o signo mais alquímico do seu mapa. É esse bendito 8 que você escolheu. Que você tendo a energia dele bem resolvida, você libera o espaço preenchido por coisas que você não tem mais, para que venham novas coisas para você firmar. Não, isso veio para ficar. Aí vem. Esse muitas vezes é o segredo da solidão. A pessoa não consegue arrumar ninguém porque dentro dela está preenchida uma energia antiga que o outro nunca vai conseguir ocupar espaço. Newton Schultz, que você falou, isso é muito importante. O importante é talvez vocês terem pegado um pouquinho o que eu falei. Conseguiram, não? Qualquer coisa, só falar que não. Mas conseguiram pegar? Vocês lembram que eu falei que Deus é uma trindade em tudo? Olha o segredo do setor 12. O setor 12, quando você trabalha ele legal, ele firma Deus em cada parte do quaternário. Olha aqui, ó. Deus é uma trindade que eu falei? Não é o quadrado que nós estamos trabalhando desde o comecinho? Coloca Deus em cada uma das pontas. Quantos triângulos são? 4 vezes 3. Por isso que todos os seres especiais trabalham 12 apóstolos. Os 12 cavaleiros do rei Arthur, os 12 apóstolos do Cristo, as 12 pétalas do chakra cardíaco que te leva para as energias espirituais. Então o signo 12 é você estar num processo perfeito de assimilação integral, tipo, não, isso ficou, isso foi. Deu para entender? O 8 movimentou. Aí você movimentou tudo e falou, não, mas isso eu quero que fique. Então no 12 você tem assimilação. Então é o signo que te prepara para outra jornada. Estão entendendo? O signo da casa 12, vamos colocar dessa forma, ele tem muito a ver com o que você vai deixar depois que você tiver a sua primeira morte para o mundo físico. Calma. O signo da casa 12 do seu mapa, por isso que na astrologia, quer ver, o pessoal fala, é o setor do escondido, é o setor do oculto, é o setor do inconsciente. Normalmente, a energia desse signo é muito do que fica de memória do ser que estava aqui vivendo antes da primeira morte. Deu para entender? O seu legado. Mas por que Áries? Você pode deixar um legado de uma pessoa de coragem e iniciativa ou o legado de uma pessoa fraca que nunca fez o que tinha que fazer. Quem é que vai decidir nesse 12, esse legado que você deixou? Quem é que vai decidir? O signo que você tem na 8. De você ter trabalhado ele direitinho para que na 12 você firmasse esse valor. Então seria assim, ó, quer ver? Novamente mais valores para a gente continuar o aproveitamento. Porque falar dos signos é fácil. O problema é entender o que esses 3 setores representam. Vocês estão indo juntos comigo?